E aí, pessoal do canal História do Brasil, beleza? Urias aqui, trazendo para vocês mais um vídeo, galera. E hoje é um vídeo sobre o movimento abolicionista no Brasil e a participação da família imperial na abolição da escravidão. O movimento abolicionista no Brasil foi uma longa campanha social, política e cultural que visava o fim da escravidão no país. A escravidão no Brasil durou por mais de 300 anos, desde o período colonial até o final do século XIX, e foi uma das mais prolongadas no mundo, tornando-se uma parte essencial da estrutura econômica e social do país. A chegada dos primeiros africanos escravizados ao Brasil ocorreu em 1530, e a escravidão se tornou uma instituição central para a economia brasileira, especialmente nas plantações de açúcar, café e nas minas de ouro. A escravidão africana e indígena foi a base do sistema produtivo brasileiro por séculos. No século XIX, pressões internas e externas começaram a questionar a legitimidade da escravidão. Países europeus, especialmente o Reino Unido, passaram a condenar a escravidão e o movimento abolicionista ganhou força com a expansão de ideais liberais e humanitárias, além da crescente pressão de países que já haviam abolido a prática. Principais fases e acontecimentos. Primeiras manifestações. Ato de 1831. Em 1831, o Brasil promulgou uma lei que proibiu o tráfico internacional de escravos, mas essa lei ficou conhecida como a Lei para Inglês Ver, já que não foi efetivamente implementada. Durante essa fase, a sociedade brasileira ainda era profundamente escravocrata, e as poucas iniciativas abolicionistas foram rechaçadas. Entretanto, intelectuais e políticos começaram a discutir os males da escravidão. Fim do tráfico negreiro. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz foi promulgada proibindo efetivamente o tráfico transatlântico de escravos. Essa medida foi influenciada pela pressão britânica e resultou em um aumento significativo dos preços dos escravos no Brasil. A Lei Eusébio de Queiroz foi um passo importante, mas a escravidão continuou internamente no Brasil. Crescimento do movimento abolicionista. A partir da década de 1860, o movimento abolicionista começou a se organizar mais efetivamente, com a participação de intelectuais, políticos, artistas e jornalistas. Nessa época surgiram importantes figuras que se destacaram na luta pela abolição, como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, André Rebouças, Rui Barbosa, entre outros. As publicações abolicionistas e os debates públicos começaram a ganhar espaço nos principais centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo. Primeiras leis libertadoras. Lei do Ventre Livre, de 1871. A primeira grande vitória do movimento abolicionista foi a Lei do Ventre Livre, que determinava que todos os filhos de mulheres escravizadas, nascidos a partir daquela data, seriam considerados livres. No entanto, essa lei teve uma implementação limitada, e muitos desses filhos acabavam ficando presos a contratos de trabalho até a maioridade. Lei dos Sexagenários, de 1885. Também chamada de Lei Saraiva-Cotegipe, libertava os escravos com mais de 60 anos. Essa medida também foi limitada, pois poucos escravos conseguiam chegar a essa idade em razão das condições duras de trabalho. A abolição definitiva. Com a intensificação do movimento abolicionista, a resistência à escravidão também aumentou, com a formação de quilombos, comunidades de escravos fugidos e a crescente pressão política de segmentos liberais da sociedade. Em 1888, o Brasil finalmente aboliu a escravidão com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel em 13 de maio. O Brasil foi o último, foi o último país das Américas a abolir a escravidão, né? Não foi, o Brasil foi o último das Américas, mas não foi o último do mundo, sendo que teve países como, por exemplo, a Austrália, que libertou seus escravos bem depois do Brasil. Personagens e grupos importantes. Joaquim Nabuco, um dos maiores nomes do movimento abolicionista, foi um político, diplomata e escritor que dedicou grande parte da sua vida à causa abolicionista. Seu livro, O Abolicionismo, tornou-se uma das principais obras sobre o tema. José do Patrocínio, jornalista, orador e político, foi um dos líderes mais carismáticos do movimento. Ele fundou o jornal Gazeta da Tarde, onde divulgava suas ideias abolicionistas. André Rebouças, engenheiro e abolicionista. Ele lutou pela abolição e pelo apoio aos negros libertos após o fim da escravidão.
Luiz Gama, um dos principais advogados abolicionistas, era um ex-escravo que ganhou sua liberdade e dedicou-se à libertação de outros. Luiz Gama também foi poeta e um grande defensor da igualdade racial. Uma curiosidade sobre Luiz Gama é que ele não era advogado formado, mas ele conseguiu libertar mais de 50 escravos, né? Mesmo não sendo advogado formado. Clube dos Abolicionistas. Surgiram associações abolicionistas por todo o Brasil, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Elas organizavam campanhas para libertar escravos e defender a abolição. A abolição da escravidão, embora fosse uma conquista importante, não significou a verdadeira inclusão social para os negros no Brasil. Os escravizados libertos não receberam apoio do Estado como terras ou trabalho, e muitos acabaram em condições precárias, formando a base das camadas marginalizadas na sociedade brasileira. Até porque a monarquia não teve tempo, né, de indenizar ninguém, porque um ano depois caiu, né, a monarquia caiu, por causa da libertação dos escravos. Apesar da princesa Isabel ter planos para indenização e uma reforma agrária, infelizmente veio a República e a República não concretizou isso. A abolição também impactou diretamente a economia do Brasil, especialmente as regiões produtoras de café, que dependiam amplamente da mão de obra escrava. Para substituir os escravizados, o país passou a incentivar a imigração europeia. O movimento abolicionista é uma das mais importantes fases da história brasileira, marcado pela luta por liberdade e justiça social, mas cujas consequências socioeconômicas e raciais se fazem sentir até os dias de hoje. Agora vamos falar sobre o abolicionismo por parte da família imperial, né? Especialmente Dom Pedro II. Dom Pedro II, ao longo de seu reinado, foi um monarca com inclinações liberais e humanitárias. Embora sua postura oficial como chefe de Estado fosse muitas vezes moderada em relação ao tema da abolição, para não confrontar diretamente os grandes fazendeiros e proprietários de escravos. Ele pessoalmente tinha simpatia pela causa abolicionista. Entre seus gestos simbólicos destacam-se. Verdade, Dom Pedro II sabia que se ele abolisse a escravidão por meio do decreto, se ele tivesse esse poder, né, o Brasil entraria numa guerra civil igual aconteceu lá nos Estados Unidos, na Guerra Civil dos Estados Unidos, de 1861 até 1865, né? Influência moderadora. Dom Pedro II mantinha uma postura prudente sobre a abolição, pois sabia que grande parte da economia e da elite brasileira dependia do trabalho escravo. Ele evitou agir de forma mais rápida e direta para não desestabilizar politicamente o império, mas ao longo do tempo foi pressionando de maneira gradual o fim da escravidão, ou seja, o fim da escravidão aconteceu por causa da pressão de Dom Pedro II, né? Inclusive José Moreira de Carvalho fala isso. Lá em um dos livros dele, né, ele fala isso, que a abolição foi agilizada por causa da pressão da coroa, né, da família imperial. Dom Pedro II, sendo uma figura extremamente culta e viajada, tinha contato com ideais liberais e abolicionistas. Em suas viagens pela Europa, ele teve contato com intelectuais, escritores e estadistas que já haviam abolido a escravidão em seus países, o que influenciou sua visão crítica da prática escravocrata no Brasil. Sob seu governo foram aprovadas leis que prepararam o caminho para a abolição definitiva, né? As leis que já foram citadas, né? Inclusive dessas 4 leis, a lei Eusébio de Queiroz, a lei do ventre livre, a lei sexagenária e a lei áurea, 2 foram aprovadas pela princesa Isabel, que foi a lei do ventre livre e a lei áurea, né? Princesa Isabel e a Lei Áurea. A princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, teve um papel decisivo no processo de abolição da escravidão. Ela é frequentemente associada ao movimento abolicionista devido à assinatura da Lei Áurea, que pôs fim à escravidão no Brasil. Mas sua contribuição vai além disso. Regência. A princesa Isabel assumiu o posto de regente do Império em 3 ocasiões, enquanto seu pai estava de viagem. Foi durante seu terceiro período de regência, em 1888, que ela assinou a Lei Áurea. Embora a princesa Isabel não tenha sido uma militante abolicionista ativa, no sentido de participar diretamente dos debates ou das manifestações públicas, ela sempre expressou seu apoio ao movimento. Ela mantinha contato com líderes abolicionistas como Joaquim Nabuco e reconhecia a necessidade de abolir a escravidão para garantir o futuro do país. O marido da princesa Isabel, o Conde d'Eu, era um aristocrata francês que compartilhava de suas ideias abolicionistas. Ele exercia uma forte influência sobre ela, encorajando sua postura a favor da abolição. Assinatura da Lei Áurea. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel
assinou a Lei Áurea, que aboliu formalmente a escravidão no Brasil. O ato foi amplamente celebrado pelos abolicionistas e pelos negros libertos, mas gerou grande descontentamento entre a elite agrária, que dependia da mão de obra escrava. Esse descontentamento ajudou a desestabilizar o regime imperial, culminando no golpe da proclamação da República em 1889, após um ano. Consequências e legado da família imperial na abolição. Dom Pedro II e a princesa Isabel são frequentemente vistos de maneira positiva na história do Brasil em relação à abolição, especialmente a princesa Isabel, que ficou conhecida como a Redentora pelos movimentos abolicionistas. No entanto, a abolição foi fruto de uma luta coletiva de vários setores da sociedade e a família imperial desempenhou um papel importante, mas não exclusivo, nesse processo. O ato da abolição, embora um marco histórico, não foi acompanhado de políticas públicas para integrar os ex-escravizados na sociedade. A ausência de reforma agrária, a falta de compensação ou suporte aos libertos e o rápido declínio do poder da monarquia deixaram os negros em uma situação de vulnerabilidade econômica e social que se perpetuaria por gerações. A abolição, em última instância, foi um ato de um triunfo de humanitários e abolicionistas, quanto um reflexo da pressão internacional e de transformações econômicas que já estavam em curso no Brasil. O declínio da escravidão estava ligado à crescente importância do trabalho livre, especialmente com a chegada de imigrantes europeus e a necessidade de modernização econômica. A família imperial, sobretudo a princesa Isabel, desempenhou um papel relevante na abolição da escravidão no Brasil, utilizando o poder político disponível para sancionar as leis que levaram à extinção da escravidão. No entanto, é importante reconhecer que a abolição é basicamente isso, né? A abolição no Brasil, ela foi uma luta, né, da família imperial, juntamente com o grupo de abolicionistas, né? Tanto é que a princesa Isabel, ela sustentava, né, quilombos, né, de ex-fugitivos, inclusive de escravizados fugitivos, né, no Paço Imperial, né, onde ela morava. Ela sustentava eles, né, os ex-escravizados que fugiam, né, fugiam dos seus senhores e encontravam refúgio ali na princesa Isabel, né. A princesa uma das flores, a flor, né, desse movimento abolicionista era a camélia, né, que hoje, né, o Leblon antigamente. Hoje o Leblon é um dos bairros mais caros do Brasil, né? Que tem um dos metros quadrados mais caros do Brasil atualmente, né? Antigamente era um quilombo, né? Ali um quilombo onde viviam escravizados e ex-escravizados, né? Fugitivos ali, né? E que era sustentado pela princesa Isabel, né? E que no pós-abolição, né? Os negros tinham a princesa Isabel como um anjo, né? Uma verdadeira... para eles uma deusa, né, que libertou eles do cativeiro, né, da escravidão. Apesar que hoje muitos negros não gostarem da princesa Isabel e dizer que a princesa Isabel não foi importante para a abolição, e apesar desse governo tirar a medalha de honra ao mérito da princesa Isabel e no lugar botar Luiz Gama, né, que também foi um grande abolicionista, né, mas deveria sim ter uma medalha em homenagem à princesa Isabel, e deveria sim a princesa Isabel estar escrita no livro de heróis da pátria, né? Se Deodoro da Fonseca tá lá, que não deveria estar lá, a princesa Isabel também deveria estar lá pela sua luta na abolição. Tem uma frase famosa dela, né, que o Barão de Cotegipe era o presidente na época, né, o presidente do Conselho de Ministros. Ela demitiu ele e colocou outro. Aí quando aconteceu a abolição, ele chega para Isabel, para a princesa Isabel, e diz: Vossa Alteza acabou de redimir uma raça, mas perdeu o trono. Aí a princesa Isabel olhou para ele e disse: se 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria pela libertação deste povo, né, pela libertação dos escravos. Então aí você vê a nobreza, né, dessa mulher, né, dessa princesa, que seria uma grande imperatriz. E uma curiosidade sobre a princesa Isabel é que ela foi a primeira senadora da história do Brasil, né? Porque na Constituição Imperial de 1824 tinha lá dizendo que os filhos do imperador, né, tinham direito, depois que completasse 25 anos, filhos e filhas, né, depois que completasse 25 anos, de ter um assento no parlamento, né, no Senado. E aí
Em 1871, a Princesa Isabel oficialmente vira senadora do Brasil e fica neste cargo até 15 de novembro de 1889, quando a família imperial é deposta do poder. Beleza, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha para mais vídeos. Beleza, galera? Valeu e tchau, galera!